O último e grande derramar do Espírito do Senhor não virá de pastores e teólogos famosos. O último e grande derramar do Espírito do Senhor não virá das denominações históricas e mais famosas das nações e do mundo. O último e grande derramar do Espírito do Senhor que vai trazer o avivamento nas nações não virá de grandes figurões, de pessoas conhecidas do mundo gospel. O último e grande derramar do Espírito do Senhor virá de pessoas desconhecidas, que não estão à vista da mídia, que não são conhecidas nos grandes púlpitos das igrejas. O grande e último avivamento virá de grupos de cristãos que estão no secreto, escondidos, buscando a presença de Deus no seu lugar de oração. Você sabia que o último e grande derramar do Espírito do Senhor virá de pessoas que estão buscando a presença de Deus no secreto? Só que antes do último e grande avivamento, Deus estará levantando uma geração, uma última geração como a voz profética, que já está avisando o caos que se aproxima das nações. Primeiro, um caos financeiro. Segundo, um novo caos na área sanitária. Lembra a última crise sanitária que aconteceu em 2020? Virá uma nova crise sanitária. E por fim, a grande apostasia, que é uma apostasia generalizada, porque antes do último e grande avivamento, a voz profética estará avisando a igreja primeiro e avisando as nações a respeito do perigo que se aproxima. Uma crise financeira, uma nova crise sanitária e uma nova crise religiosa ou uma crise espiritual sobre a igreja de Cristo. Será que você fará parte daqueles que estão se levantando como a última voz profética? Ou você estará no meio desse caos pensando que vai ser arrebatado de maneira secreta? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todas as vezes que Deus vai promover uma restauração, ele sempre levanta uma geração como a última voz profética para promover correções. Então Deus levanta Abacuque, Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Jeremias com uma palavra de correção. Olha, se santifiquem, se arrependam de suas idolatrias, se arrependam de fazer comércio da igreja de Jesus Cristo, se arrependa da lascívia, se arrependa dos pecados de prostituição. Tem pastores que pregam em uma igreja e assim que acaba a pregação, ele vai para o hotel que ele está hospedado e recebe ali prostitutas. Existem ministros que ministram em nome do Senhor, mas por trás de sua vida pessoal, acaba se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Existem pessoas que foram chamadas para louvar ao Senhor, mas têm uma vida dupla e não seguem a santificação que Deus pede em sua palavra. E aí, queridos, o que vai estar acontecendo nos próximos anos, talvez nos próximos meses? Deus vai expor os pecados das lideranças, das personalidades gospel, dos pastores famosos que estão no erro. Nem todo pastor famoso está no erro, mas existem muitos pastores, muitos cantores que são famosos, que estão no erro, que estão nas drogas, que estão na prostituição. E Deus vai estar destituindo de todas as nações líderes que foram levantados por Deus, mas no decorrer de sua caminhada se desviaram dos caminhos do Senhor. Então, antes da grande restauração, antes do grande avivamento, Deus está levantando uma voz profética para apontar os erros da liderança espiritual de todas as nações. E se você faz parte daquele grupinho de pessoas que diz assim, não julgueis, saiba que esse não julgueis não é bíblico. A palavra de Deus fala que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas nós devemos julgar segundo a reta justiça. Ou seja, a última voz profética que se levanta para promover correções, ela não vem a promover correção ou julgamento para condenar a pessoa. O julgamento da igreja dos últimos dias, o julgamento da última voz profética, é um julgamento para que a pessoa se corrija. Então nós, isso fazemos parte
da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, ou nós que fazemos parte da Igreja dos últimos dias, nós precisamos entender que a palavra de correção é para conduzir a igreja a se santificar. Sem santificação, a Igreja dos últimos dias não virá a Deus. Todos nós somos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos à fraqueza da nossa carne. É por isso que nós precisamos ter vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus, para que as nossas fraquezas, para que as nossas concupiscências não venham nos roubar do caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, para este tempo que nós estamos entrando. Então a última voz profética se levanta dizendo: Igreja de Cristo, se arrependa dos seus pecados, porque aqueles que não se santificarem, aqueles que não se separarem, aqueles que não entenderem que são nazireu de Deus, aqueles que não entenderem que fazem parte de uma igreja que receberá grande poder e autoridade, não participarão desse grande avivamento. Agora, assim como Deus levantou Abacuque, assim como Deus levantou os profetas no Antigo Testamento, assim como Deus levantou Ezequiel, Jeremias, Deus está levantando uma última voz profética antes do grande avivamento. Agora, vai lá comigo em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, nós vamos ler apenas o versículo 1 inicialmente, que diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias representa uma geração de cristãos que estão escondidos com sua vida de oração, que se escondem no lugar da resposta de oração. Anatote significa resposta de oração, e todos aqueles que estão na expectativa da vinda do Senhor, todos aqueles que estão na expectativa da igreja voltando a viver os milagres, a viver os dons espirituais, a viver a sã doutrina, a verdadeira escatologia para os últimos dias, todos aqueles que têm vida de oração e estão nessa expectativa, serão levantados como Jeremias, a última voz profética que quer a verdadeira correção da igreja de Cristo, para que participemos desse último e grande avivamento. Agora, nós precisamos entender o chamado de Jeremias e o chamado da maior parte dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque assim como Deus levantou os profetas do Antigo Testamento para a restauração de Judá, com a palavra de conserto e depois com a palavra de restauração, é semelhante à igreja que Jesus está levantando nos últimos dias, que Jesus está levantando nesses próximos anos. Por quê, queridos? Porque o grande e último avivamento se aproxima, só que precisa se levantar uma última voz profética para promover primeiro a correção dentro de casa, porque Deus, ele sempre faz isso antes de sacudir as nações, antes de promover um grande sacudir nas nações. Deus primeiro, ele trata com a sua casa. É por isso que a igreja está na grande tribulação. Por quê? Porque a igreja será os 7 candeeiros, a igreja será o candeeiro com as 7 lâmpadas acesas, a igreja será usada com os 7 espíritos do Senhor nos últimos dias. Por quê? Porque a igreja será o único grupo de pessoas que estará iluminando esse mundo, que estará em sua plena escuridão espiritual. Então, queridos, assim como Jeremias foi levantado, Deus está levantando uma geração para falar a respeito do caos que se aproxima das nações. A igreja de Cristo precisa se corrigir, assim como Jeremias foi levantado para chamar a atenção do reino de Judá para uma correção. Agora, nós admiramos esse profeta da restauração, nós admiramos o ministério do profeta Jeremias, porque nós conhecemos toda a história. Nós admiramos o profeta Jeremias, porque ele é mencionado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias, um grande profeta do Senhor. Jeremias, o terceiro maior livro da Bíblia, 1364 versículos, 52 capítulos. O terceiro maior livro da Bíblia, perdendo apenas para os Salmos e perdendo apenas para o profeta messiânico, o livro de Isaías. Jeremias, um livro sensacional, porém, nós precisamos entender a origem de Jeremias para saber como
Deus estará levantando a geração dos últimos dias. Você sabia que a geração dos últimos dias está sendo levantada de Anatote? Anatote, o lugar da resposta de oração? Entenda bem a história de Jeremias, que começa assim. Em um determinado momento da história, um homem chamado Adonias, ele olha para o seu pai Davi, e o seu pai Davi, que já era um homem velho, ele estava ali com muito frio. Um homem cheio de Deus, mas um homem que estava na sua velhice sentindo a fraqueza do seu corpo. Davi, ele começa a sofrer de um frio excessivo. Alguns vão dizer que era uma espécie de hipotermia, uma espécie de frio exacerbado, aonde o corpo ele fica com uma baixa temperatura, em que a pessoa sente um frio no seu corpo, como se ela estivesse morando em um lugar onde só tinha gelo. Davi estava com um excesso de frio no seu corpo, e ali o povo do palácio que cuidava do rei Davi começaram a desenvolver estratégias para quê? Para tentar manter o rei aquecido. Então eles trouxeram para Davi pele de couro de animais, eles trouxeram a virgem Abisag e deitaram a virgem sobre o corpo frio de Davi. E Davi estava ali sendo aquecido por todas aquelas estratégias para que em sua velhice Davi tivesse algum conforto. E Adonias, vendo toda a condição do rei Davi, ele pensa assim: bom, eu sou o próximo na sucessão. Por quê? Porque Adonias, ele era filho de uma das esposas de Davi, uma mulher chamada Agite. Adonias, segundo a ótica humana, segundo a sucessão tradicional dos reinados, Adonias deveria ser o próximo rei de Israel. Só que, queridos, Deus já tinha dado a palavra a Davi de que o próximo rei seria Salomão. E Adonias, olhando para a sucessão segundo o que seria a ótica humana, ele não está fazendo nada errado. O grande problema é que ele tentou usurpar o trono sem que Davi o ordenasse para ser o rei de Israel, sem levar em consideração a palavra que já tinha sido dada a Davi. Então Adonias, ele junta o sacerdote Abiatar, que tinha caminhado muitos anos com Davi, e junta nessa usurpação do trono, ele junta também um homem chamado Joabe. Davi estava no leito de morte, mas Davi era um homem cheio do discernimento de Deus. Por quê? Porque o profeta Natã, que não se deixou levar por essa insurgência, o profeta Natã, ele se levanta e vai até ao rei Davi, e ele diz assim: Senhor, meu rei, o seu filho Adonias está usurpando o trono, e está com ele o seu ex-comandante militar Joabe, e está com ele o sumo sacerdote Abiatar. Queridos, o sumo sacerdote Abiatar, grava bem o nome desse sumo sacerdote, relembre bem o nome desse homem, por quê? Porque quando Adonias se insurge e reúne esses traidores junto com ele tenta usurpar o trono. E o que acontece? Davi diz assim: não vai acontecer dessa maneira. Davi manda chamar toda uma equipe e diz assim: pega o meu filho Salomão, coloca ele em um burrinho, leva o meu filho até um lugar específico e proclama ali Salomão como o próximo rei de Israel. E queridos, assim, no momento em que Salomão é proclamado o rei de Israel, sabe o que acontece? Um grande tremor, um grande terremoto, com Deus confirmando Salomão como o próximo rei de Israel. E quando Salomão se estabelece como o próximo rei de Israel, Davi, em seus últimos momentos de vida, ele fala para Salomão: Salomão, existem homens que pecaram contra mim. Joabe pecou contra mim, e o sumo sacerdote Abiatar também pecou contra mim. Esses homens que outrora eles caminharam ao meu lado, promove juízo sobre eles. Não permita que nenhum deles venham descer a cova com seus cabelos brancos. E sabe o que acontece, queridos? Salomão, como um homem sábio, ele vai lá, executa o ex-comandante militar Joabe. Quando ele chega para executar o sumo sacerdote Abiatar, sabe o que ele faz?
ele não mata o sumo sacerdote Abiatar. Ele diz para o sumo sacerdote Abiatar, é o seguinte: quando o meu pai estava fugindo do meu irmão Absalão, o senhor, sumo sacerdote Abiatar, estava com ele. Quando o meu pai estava fora da nação, com uma estratégia babando pela barba, o senhor, sumo sacerdote Abiatar, estava babando pela barba, se fazendo de louco com ele. Quando o meu pai estava naquele confronto em Ziclag, indo buscar aqueles que tinham sido raptados, o senhor, sumo sacerdote Abiatar, o senhor estava com ele. Então, eu vou fazer o seguinte: você faz parte da classe sacerdotal, eu não posso tocar a espada em você, eu não posso tirar a sua vida, mas eu vou colocar você em uma condição de desonra. Sabe o que Salomão faz? Salomão envia o sumo sacerdote Abiatar para Anatote. E aqui, queridos, começa a história do profeta Jeremias. Aqui começa a história, a sua história. A última voz profética foi enviada para onde? Para os campos de Anatote. Não perca aqui o fio da meada. Quando Salomão envia o sumo sacerdote Abiatar para Anatote, aquele que outrora estaria usando uma estola sacerdotal, estaria usando os vestidos sacerdotais, ele troca a roupa sacerdotal por uma roupa da agricultura, porque agora a família do sacerdote Abiatar, aqueles que eram da classe sacerdotal que estavam em Anatote, eram considerados uma classe sacerdotal de traidores, de desonrados. E ao longo das gerações, desde a época de Davi até a restauração de Judá, todas as vezes, olha só quanto tempo passou, queridos. Muito tempo depois, as gerações se passavam e de ano em ano, no encontro para celebrar as festas dos judeus, todas as vezes que as classes sacerdotais das regiões se reuniam, quando chegava a classe sacerdotal de Anatote, toda Jerusalém parava e ficava olhando para a classe sacerdotal de Abiatar, ou a classe sacerdotal de Anatote. Os descendentes do sumo sacerdote Abiatar, sempre quando eles iam fazer a parte deles, eles se apresentavam perante todos aqueles sacerdotes em Jerusalém. As pessoas olhavam para eles e diziam: olha lá vem a classe sacerdotal, as classes sacerdotal de Anatote, os traidores, os desonrados, os que não merecem nenhum tipo de respeito. Os anos vão se passando, os anos vão avançando, e os sacerdotes de ano em ano vão servir ao Senhor em Jerusalém para as festas dos judeus. E nasce em Anatote um homem chamado Ilquias. Ilquias vai crescendo, vai sendo treinado para ser sacerdote. E Ilquias, ele cresce nesse cenário. Os pais de Ilquias vão ensinando ele: olha, meu filho, você vai subir para Jerusalém, mas você já sabe, quando chegar lá, nós seremos chamados de traidores, nós seremos chamados daqueles desonrados, nós somos da classe sacerdotal de Abiatar, e infelizmente por causa da traição de Abiatar, 350 anos atrás aproximadamente, nós somos considerados uma classe desonrada, uma classe de traidores, Ilquias. Então o menino Ilquias foi crescendo e se desenvolvendo, e em um determinado momento Ilquias se casa. Quando Ilquias se casa, a esposa de Ilquias, ela fica grávida. E aí, queridos, quando a esposa de Ilquias fica grávida, perguntam para Ilquias: Ilquias, qual vai ser o nome do seu filho? E Ilquias responde: o meu filho se chamará Yermiahu, que significa o quê? Aquele que anda de cabeça erguida, ou o Senhor exalta a cabeça do desonrado. Jeremias é levantado como aquele que não seria mais desonrado. Jeremias é aquele que se levanta em Anatote. Jeremias vem de uma classe desonrada, de uma classe mal falada, de uma classe considerada de traidores, só que ele vem de Anatote. Anatote significa lugar da resposta de oração. E quando Jeremias, ele nasce, ele começa a ser treinado pelo pai dele, Ilquias, também para ser um sacerdote.
Quando Jeremias completa 6 anos, ele é levado até Jerusalém para a apresentação de todos os sacerdotes e, mais uma vez, as pessoas ali em Jerusalém olhavam para os de Anatote dizendo, olha, classe de desonrados, classe de traidores. Jeremias faz 10 anos e, mais uma vez, ele vai para Jerusalém. Os desonrados, os traidores. Jeremias, ele faz 18 anos. Jeremias, com aproximadamente de 18 a 20 anos. Jeremias, ele está ali com seu pai Ilquias. Ele tinha sido colocado, estava sendo treinado para ser um sacerdote. A classe sacerdotal de Anatote está se apresentando. E quando a classe sacerdotal de Anatote se apresenta, de repente uma voz do céu, ela vem para dizer o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ah, meus amados irmãos, essa é a geração dos profetas do Senhor. Jeremias, que estava escondido. Jeremias, que era considerado da classe daqueles que eram desprezados. Jeremias, que era descendente do sumo sacerdote Abiatar, que tinha sido condenado, que tinha sido desonrado, levado para Anatote. Agora ele é a última voz profética que foi constituído sobre as nações. Para quê? Para falar as palavras que o Senhor tinha colocado nos lábios dele. E o versículo 6 vai dizer assim: então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias começa a se relacionar com Deus. Agora Jeremias começa a receber as palavras do Senhor. Por quê? Porque ele é a última voz profética. E Deus começa a falar para Jeremias: Jeremias, você é a última voz profética, só que você não é como todos os profetas que se levantaram nessa época em Jerusalém. Você é um profeta diferente, Jeremias. Você que assiste esse vídeo, você é um profeta diferente. Deus fala para Jeremias: Jeremias, você não tomará mulher para ti nessa terra. Deus começa a falar para Jeremias: Jeremias, você vai pregar e eles não vão te ouvir. Jeremias, você precisa pregar a palavra de Deus, mas eles vão te resistir na sua face. E aí, queridos, Jeremias, ele começa a se lamentar para o Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor me iludiu, porque eu estou pregando a tua palavra e eles não estão me ouvindo. O Senhor me iludiu. Eu iludido fiquei, Senhor. O Senhor me persuadiu, Senhor. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Aqueles que estavam ouvindo a palavra do profeta Jeremias não ouviam e não atendiam a voz de Jeremias. Você sabe por quê? Porque os profetas das nações estavam dizendo o seguinte: não vai acontecer cativeiro nenhum. Vamos fazer aliança com o Egito. Em um determinado momento se levanta um profeta dizendo o seguinte: olha, as palavras que são na boca de Jeremias não é verdade. Porque Jeremias está dizendo que nós vamos para o cativeiro 70 anos. Na verdade, esse cerco da Babilônia vai durar apenas 2 anos. Fique tranquilo. E esse é o grande perigo, queridos, porque ao longo da história sempre se levantou uma geração que é uma geração de escapista. Nós não estamos vendo isso. Olha, nós vamos ser arrebatados de maneira secreta. Olha, nós vamos... Não vai durar. A igreja não pode sofrer com as aflições que estão vindo sobre o mundo. Por quê? Porque será uma breve aflição, mas quando o bicho estiver pegando, a igreja vai ser arrebatada. Os vestidos, as roupas vão ficar no chão, mas nós vamos ser arrebatados. As frases nos carros: olha, em caso de arrebatamento, o carro vai ficar desgovernado. Em caso de arrebatamento, os pilotos de avião vão sumir e o copiloto não pode. Tem até uma lei nos Estados Unidos que em determinadas regiões dos Estados Unidos, dentro da Constituição, se o piloto for cristão, o copiloto não pode ser crente. Por quê? Porque eles acreditam no arrebatamento secreto em que as pessoas vão ficar aqui na Terra e o piloto pode ser arrebatado a qualquer momento. A mesma voz profética
que era uma voz profética escapista da época do profeta Jeremias, é a voz profética do escapismo de hoje. É óbvio que você não pode ficar apenas com essa minha fala aqui. Medite na palavra de Deus, acompanhe os estudos aqui do canal para saber se realmente a igreja será arrebatada de maneira secreta. O que eu quero mostrar para você é que várias vozes se levantaram contra Jeremias, e são vozes que se levantam contra a última voz profética da nossa geração. Jeremias é aquele que foi levantado, e queridos, a última voz profética do tempo que nós estamos vivendo precisa ter essa consciência. Assim como Jeremias, ele foi contrariado, ele foi chamado de falso profeta, a última voz profética também será chamada de está pregando novidade. Não existe essa história aí. Só que o que Jeremias estava fazendo era pregar a palavra de santificação e de restauração. Deus não tem uma reforma para fazer. Deus não vai livrar o seu povo da grande tribulação. Deus vai livrar o seu povo na grande tribulação. Então, queridos, Jeremias se levantou e Jeremias se sentiu tão aflito, mas tão aflito com suas palavras que não eram aceitas, que em um determinado momento ele diz o seguinte: Senhor, eu não vou mencionar mais a tua palavra. Quando eu pensei, não me lembrarei mais dele, já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Quando Jeremias decide que ele não vai mais falar porque ninguém ouve ele sente uma ardência em seu coração. Por quê? Porque a última voz profética vai ser tão cheia do Espírito do Senhor que não vai nem conseguir desistir por causa das afrontas. O fogo do Espírito do Senhor estará sobre as duas testemunhas que assistem diante do Senhor de toda a terra. E você, cristão, que está sendo separado para esse tempo que nós vamos entrar, você precisa entender. O tempo em que você está escondido buscando a presença de Deus é para promover ou é para formular um testemunho. As experiências que você está tendo, quando ninguém te valoriza, quando você está no secreto, é para construir um testemunho, porque quando você tiver oportunidade, você vai contar esses acontecimentos que aconteceram, esses acontecimentos que ocorreram no momento em que ninguém te conhecia. Então você que faz parte da geração da restauração, você que faz parte da geração da última voz profética, continue firme em Anatote, porque chegará o momento em que a voz descerá do céu para te dizer: antes que te formasse na madre, eu te conheci. Antes que saísse do ventre de sua mãe, eu te designei, eu te separei como profeta às nações. Deus está olhando para todos os servos que estão no secreto buscando a presença dele com fidelidade. Continue firme e fica comigo para o próximo vídeo, porque nós vamos estender mais essa série, porque existem muitas coisas que nós precisamos ainda meditar a respeito desse tema tão importante. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para a próxima meditação.